Partiu Vapor do Vinho, um passeio aqui pelo Rio São Francisco e a produção de vinho nessa região. E desse lado esquerdo, Jusante. Montante é onde está a nascente do rio. Então, a nascente do Rio São Francisco, a nascente histórica, é na Serra da Canastra, né? E vai banhando aí esses 5 estados: Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, né? Desaguando lá entre Sergipe e Alagoas, na Sofoz. Só que não temos navegabilidade até Paulo Afonso, só até Juazeiro, mas se comunica sempre. Então, o canal de cruzagem, ele foi construído para que permitisse essa navegabilidade até Juazeiro da Bahia. Ele tem 120 metros de extensão, 17 de largura e 32,5 de desnível, né? 32,5 metros de desnível d'água. Então, quem não conhece o canal de cruzagem, a cruza é um elevador de água e a embarcação para vencer esse curso, quando ela vem de Juazeiro, ela entra nesse paredão, fecha-se os portões de ferro, ele é atracado nos pinos de aço e essa água começa a subir como um elevador de água até ela chegar no nível do lago e poder passar. E o inverso, quando ela está vindo de Pirapora, Minas Gerais, Januária, aquela região ali, eles param aqui, entram nesses paredões e essa água começa a escoar para que chegue no nível do Rio São Francisco. Aqui são as placas fotovoltaicas que eu passei para vocês anteriormente. E do lado esquerdo está aqui a hidrelétrica de Sobradinho, a usina hidrelétrica de Sobradinho, administrada pela Chesf. A Eclusa, ela parou para manutenção em 2017 e não retornou. Eles pararam para manutenção, disseram que ia demorar um pouco por conta de licitação. Nós tivemos a pandemia e esse processo ainda não aconteceu. A gente não sabe quando vão retornar, né? Se vai retornar ainda, porque hoje nós não temos mais um fluxo normal de 590 a 600 de afluência e defluência 1.200, 1.300. Quando o lago está com 100% da sua capacidade, essa defluência chega a 4.000 metros cúbicos por segundo, liberando água para que o lago não passe do seu 100%. Hidrelétrica de Sobradinho. As águas de Sobradinho, da barragem, muita água. É uma obra gigantesca, né? Nunca falta trabalho aqui. É direto aí. É legal, assim, é uma... Sobe domingo, tem emenda direta. Tem muita gente trabalhando aí. Na embarcação, nós temos 6 banheiros distribuídos aí nos 3 convés, tá? Essa embarcação que a gente vai? Bom, agora a gente vai chegar no navio que vai fazer o passeio maravilhoso aqui na barragem, nas águas da barragem Sobradinho.
Começamos a navegar nas águas da barragem de Sobradinho. O cenário é lindo. Hidrelétrica à frente. E a carranca para afastar os maus espíritos. Meu presidente, tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subindo devagar. E passo a passo vai Já disse, a água é morna. É, ela tá vendo? Ela... Pera aí, é morna ou não é? É só essa esponja. Muito forte. Dá banho ou não dá? Negócio de água gelada não é comigo não. Eu gosto de água morna. É? É. Nada que bom. Tá fundo aí? Dá pra dar um tibungo aqui? Dá? Bem-vindo! Vivaldo entrando nas águas do Rio São Francisco. Olha a beleza aqui da... Usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia. Passando pelas barragens ali. Olha que lindo. É o Rio São Francisco alimentando a usina. São processados, tá? Então, no caso do vinho tinto, Pode toda filmar. a parte sólida da uva, polpa, película e semente, juntamente ao mosto, que é o líquidozinho que sai quando a gente esmaga a uva, tá? Tudo isso é encaminhado para esses tanques de inox, ó, para iniciar a fermentação alcoólica. No caso dos vinhos brancos e rosés, a gente separa da casquinha da uva, encaminha para o tanque só o mosto, porque o vinho tinto fermenta com tudo. Porque durante a fermentação alcoólica, o contato da casquinha da uva com o mosto
que vai proporcionar principalmente a coloração do vinho, tá? Mas ali atinge ainda aroma, sabor e afins, coisas mais complexas, tá? Porque a gente não elabora um rosé com a casquinha, porque se deixar fermentar com a casquinha, vai deixar de ser um rosé e vai se tornar um tinto, por isso que separa a casquinha, tá? Quando a gente termina de processar a uva aqui, que sobra o engaço da uva, que é o esqueletozinho que dá estrutura ao cacho, e o bagaço da uva a gente não descarta, a gente utiliza no campo como adubo, tá? E ainda a partir do bagaço da uva, no geral, a gente pode elaborar a grapa, que é um destilado do bagaço da uva. É como se fosse uma cachaça, só não é cachaça porque cachaça é da cana de açúcar, e a grapa, ou bagaceira, é do bagaço da uva. Inclusive tem ela no varejo, mas essa que tem no varejo, ela é produzida no Rio Grande do Sul, tá? Só comentei para vocês terem noção que a partir do bagaço da uva dá para fazer um destilado, tá? E eu vou mostrar um destilado já mais do vinho, certo? Então vamos lá, aqui a recepção da uva e mais pra frente tem uns tanques pra gente elaborar o nosso vinho. Vamos captando aí, tá? Então vamos dizer, terminou ali de elaborar o vinho, vamos levar o vinho ali pro próximo setor pra gente fazer o nosso brand, tá? Vamos lá? Vamos começar a beber agora pra ver se dá o gás, né? Agora ele está se encaminhando para a destilaria, ver como é que funciona esse processo. Bem, pessoal, então aqui a nossa destilaria, é aqui que a gente vai extrair o nosso álcool vínico, destilado de vinho ou aguardente vínica. Como eu comentei, aqui é como se fosse uma cachaça, né? Só não é cachaça porque cachaça é da cana de açúcar e aqui é do vinho. Então lembra lá que eu comentei que a gente elabora o vinho, a gente elabora o vinho, traz pra cá, destila e extrai só o álcool vínico, tá? A gente não comercializa ele dessa forma. Aqui é uma etapa do brand que eu vou mostrar já pra vocês, tá? Então aqui nós temos dois destiladores. Aqui à minha direita é um destilador francês, que a gente chama de Charentez, tá? E o destilador atrás de vocês aí é um destilador americano, que a gente chama de contínuo. Essas três colunas aí, tá? Então, como vocês podem observar, o contínuo é uma tecnologia mais avançada. Então, a gente consegue uma produtividade maior em menos tempo. Lembrar que os dois métodos funcionam, tá? E, no geral, trabalham através do vapor. Ou seja, aquece o vinho. Ao aquecer o vinho, são formados os vapores são condensados e a gente extrai o álcool vínico, tá? Esse álcool vínico que eu estou segurando, ele está com a graduação alcoólica entre 70% a 80% de álcool. Essa aqui é boa? Ô Jane, vai Jane não vai chegar nem à porta, viu? Eu costumo dizer que se botar no carro, o carro dá a partida, né? Porque a graduação alcoólica é bastante elevada. Mas todo grupo tem e hoje vai ter que ter corajoso ou corajosa para experimentar, né? Vamos lá. Aí, é 10 centavos, mãe. 10 centavos. Santa Maria. É só pra meu lado. Aqui, ó. Menina, ele tá E aí, Jane? E aí, Jane? Teve vários corajosos aqui. É, dessa vez foi. Qualquer coisa eu tava na mão. Mais alguém? Vai lá. Mais alguém? É forte. Experimente, se gostar eu boto mais. Tá? Experimente. Quer mais? Já foi uma? Uma dose? Não, só vou sentir aqui. Mais alguém? Você vai beber? Eu vou colocar um pouquinho. Só um tiquinho. Eu não quero perder a noção das coisas. Mais alguém quer experimentar? Ah! Oh! Essa é igual do campeão. Essa aqui. Ah, riégua! Tem aqui?
Então, pessoal, como vocês podem observar, aqui é a nossa sala de barricas. Aqui são barricas de carvalho americano. Então, após a gente extrair todo o álcool vínico que eu acabei de mostrar para vocês, que algumas pessoas degustaram, a gente vai trazer aqui para essa sala e colocar nessas barricas. Esse método de várias fileiras de barrica, uma em cima da outra, a gente chama de método soleira. Mais uma vez, método soleira. Vamos contar de cima para baixo cada fileira aí. Tem destilado de 3, 6, 9, 12 e 15 anos. O que é que acontece? A gente retira 1/3 do destilado que está na barrica de cima e coloca na barrica de baixo. Então, obviamente, se a gente está retirando, a gente tem que repor, porque senão futuramente vai faltar um produto no mercado. Aí a gente faz esse esquema de retirar 1/3 e colocar na barrica. Tirar 1/3 da barrica de cima e colocar na barrica de baixo, até chegar na última fileira, que é quando o destilado atinge 15 anos de amadurecimento. Ou seja, aquele álcool vínico que eu mostrei para vocês fica em contato com essas barricas por 15 anos. Ele não sai para comercializar, nem um mês a mais, nem um mês a menos. Após 15 anos ele atinge essa coloração, ó, de amarelo dourado, tanto no olfato quanto no paladar. Vocês conseguem sentir notas de mel, baunilha e algumas especiarias, tá? Lembrar, pessoal, que aqui é um processo natural. A gente não adiciona nada artificial, nem um aromatizante, nem um corante, nada. Ele adquire essas características justamente porque as propriedades da madeira passam para o destilado, tá? Aqui, pessoal, nada mais é do que um conhaque, tá? Conhaque. Só que pra gente aqui se chama brandy. Que conhaque é uma questão de denominação de origem na França, que tem uma região chamada conhaque. É, isso. É, aquele álcool que eu mostrei pra vocês, a gente traz pra cá e deixa aqui por 15 anos. Hoje a gente comercializa ele com 38%, tá? Então, pessoal, como eu estava comentando, aqui é um conhaque, mas pra gente se chama brandy, tá? Por questões de patente no geral, para vocês compreenderem. Então, o nosso brandy do Grupo Miolo, Vinícola Terra Nova, se chama brandy imperial. Ele tem graduação alcoólica de 38%, tá? Então, aqui vocês podem tomar ele como um aperitivozinho, uma dosezinha depois do almoço, depois da janta. Mas já tem gente que gosta de beber ele antes das refeições, para abrir o apetite, né? Aí fica a critério de vocês também, se quiser beber a garrafa o dia inteiro, tá? Aqui a gente dá uma sugestão de drink. O drink é, e lembrar, sugestão. Quem tiver interesse, compra a garrafa do brandy, a garrafa do espumante e faz em casa. Então, o drink é, você pega uma dose do brandy imperial, os copinhos mesmo de dose, e mistura com mais ou menos 250 ml do nosso espumante moscatel, que é o espumante docinho. Mistura essas duas bebidas e forma o drink que a gente batizou de Lampião e Maria Bonita, tá? Beleza? Esse aqui eu acho que ninguém tá curioso pra saber como é, né? Leila, você tá na boca do gol aí, Leila. Lá tá entre 70 e 80. Isso, 31. A gente comercializa ele por 38. Mas aqui ele tá um pouquinho a mais. Meia taça tá bom. Não, vai lá, experimente, depois eu vou. Não precisa mexer não, só 2 dedos, né? Só 2 dedinhos. Vou experimentar também. Pode fazer de forma manual, era só colocar a garrafa na introdução e quando tiver introdução, colocar as garrafas nas caixas, tá? Então, processo de higienização, rotulação, infestação é tudo mecanizado, tá? Então, no recorrer de forma mecanizada, a gente consegue engarrafar uma média de 3.000 garrafas por hora, tá? Hoje aí uma reforma no setor, provavelmente essa quantidade deve ter aumentado para 4.000, 5.000 garrafas por hora, certo? Beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui é a sala que a gente elabora os nossos espumantes. Então, o espumante é uma bebida gaseificada, bem levezinha, refrescante, tá? Esses tanques são bem diferentes dos que nós visualizamos até agora. Senão vocês não vão conseguir ouvir, né? Bem, então esses tanques são bem diferentes dos que nós visualizamos até agora e nós chamamos eles de autoclaves. Eles são bem mais resistentes justamente para suportar a pressão que é realizada durante a fermentação. No geral, pessoal, a gente pode elaborar um espumante por 3 métodos: champenoise,
haste ou chamar. Tá? O método champenoise, conhecido como tradicional, a fermentação ocorre na garrafa. Esse método a gente não realiza aqui na Vinícola Terra Nova, só na matriz, só no Rio Grande do Sul. Aqui a gente elabora o nosso espumante pelo método haste e chamar, que ocorre na autoclave, tá? E proporciona aí espumantes mais joviais, frutados e levezinhos. Então qual a diferença desses dois métodos? O método haste só tem uma fermentação. Depois que a gente termina de processar a uva, da mesma forma a gente conduz o mosto para a autoclave, fermenta o mosto aí até atingir a graduação alcoólica de 7,5%, interrompe a fermentação e a gente elabora o nosso queridinho moscatel. Oi? O moscatel aí, a fermentação é bem rapidinha, tá? 10, 12 dias, questão de fermentação. Mas ainda tem outros processos de um espumante, aí vamos dizer no geral. De elaboração até ele ser engarrafado aí vamos dar uns 3 meses, né? No máximo 3 meses para ele ficar pronto do jeito que a gente quer. No máximo mesmo. Mas o espumante é bem rapidinho, tá? E voltando aqui ao método chamar, são duas fermentações na autoclave. A primeira fermentação de um vinho comum, que a gente chama de vinho base, e a partir desse vinho base a gente faz uma segunda fermentação para a tomada de espuma e a presença do gás carbônico. O gás carbônico é natural, proveniente da fermentação, não é artificial, não é adicionado, como é o caso, por exemplo, de um refrigerante, tá? E pelo método chamar, a gente elabora tanto o demi-sec quanto o grude, que eu vou explicar na sala de degustação. Então, a mesma pegada lá do Dele Imperial, serve vários espumantes aqui no Brasil, tá? Então, pra gente, essa bebida realmente se chama espumante e não champanhe. O champanhe também é uma questão de denominação de origem na França, que tem uma região chamada Champagne, que eles cultivam as uvas deles específicas para elaborar o champanhe deles, e geralmente pelo método tradicional, né? O champenoise, fermentação na garrafa. Então, lembrar também que a cidra não é champanhe, não é espumante. A cidra é só um fermentado de maçã. Tá certo? Não tem nada a ver com uva, não tem nada a ver com espumante. É só um fermentado de maçã. Beleza? É, sempre assim. Aí, no geral, pessoal, a nossa produção gira em torno aí de 5 milhões de litros por ano. Tá? Só aqui, não. Só aqui na Terra Nova, 5 milhões de litros por ano de vinho. Aí está distribuído entre espumante, o brinde, tá certo? Beleza? Então vamos para a parte chata? A degustação. Depois tem o brute, que como eu comentei, significa que ele é seco. Ainda tem o extra brute, que é mais seco do que o brute. E o nature, que é o mais seco de todos. Aqui na Terra Nova a gente só elabora até o brute, ou seja, moscatel, demi-sec e brute. Esse Terra Nova Brute, pessoal, foi elaborado com 3 uvas, tá? Chenin Blanc, Sauvignon Blanc e Aberdeen. Possui 12% de álcool. Então, pessoal, no geral, o espumante é uma bebida altamente refrescante, né? A gente bebe aí para a praia, a piscina. Esse passeio que vocês fizeram é uma ótima alternativa para ajudar a diminuir a sensação de calor. Ou também, só quando a gente quiser beber. Provavelmente eu beber espumante hoje, dependendo do momento que for beber. Basta você sentir vontade, tá? Pra gente abrir uma garrafa de espumante, não tem bronca. Vamos lá. O ideal é que você não agite a garrafa. Se você agitar a garrafa, quando abrir, você vai experimentar metade do seu espumante. Mas se você é do tipo que gosta de fazer aquela farra, aquela alcazar, aí eu recomendo, né? Com uma cidra, você agita e joga fora, né? Deixa a cidra, ou deixa o espumante para beber, já que o espumante é mais carne e mais gostoso, né? Segundo, não precisa retirar toda essa cápsula de dourado. Na parte superior dela, ó, tem esse destaquezinho, que é só vocês irem envolvendo para retirar. Muito prático. A parte visível aqui dourada, pessoal, a gente chama de gaiola. Gaiola tem esse destaquezinho aqui, ó, que é só a gente virar 6 vezes, tá? Isso é padrão que quem faz é a máquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 voltas, você retira a gaiola, tá? Você segura a rolha e gira a garrafa, não se assuste, tá? Feliz ano novo! Nosso próximo modo também tem um espumante, esse é o Terra Nova demi-sec. Então, como eu comentei, significa que ele é o quê? Meio P.
por 70. Vai dar. Depois ela foi pegar uns 30. Vai. Agora vai. 6 voltas mais aí, ó. 6 voltas. Vamos fazer uma roda aí. Uma, duas, 3, 4, 5, 6. Cobrou a briga pra ver só. Mas esse vinho é elaborado aqui na nossa vinicoterra nova, tá? Vamos lá? Para vocês não confundirem, porque a gente tem uma filial chamada Almaden. Então, mais uma vez, aqui só vai com a marca do produto. Então, pessoal, aqui é um vinho tinto leve, descontraído, fácil de beber. E a proposta dele realmente é essa, tá? Um vinho mais dia a dia. E até as pessoas que têm o hábito de consumir vinho suave consigam beber ele, certo? Vocês já viram vinhos enquadrados dessa forma? Não, isso se chama, vamos lá, a caixinha se chama bag box. Então o principal objetivo aqui é praticidade, tá? E longevidade também depois que você abre, para você consumir o seu vinho, tá? Praticidade porque, ó, essa proteininha aqui, ó, ela não vem para fora, vem toda lacradinha. E aí você põe para fora, com o seu vinho conservado na geladeira, você vai lá, ó, e segue a quantidade que você deseja beber. Então é muito prático, pode levar para qualquer lugar, pode beber a quantidade que quiser, tá? Muito prático, fresco, tá? Segundo, ó, depois que aberta a bag box, vocês podem consumir um vinho por 30 dias. 30? Ó. Então quem tem o hábito de consumir um cálice de vinho por dia, a bag box é a solução, tá? Porque imagine aí, você abrir uma garrafa de vinho e às vezes você não consegue beber aí a semana inteira, né? Por uma semana ele vai estragar. Na bag box não. Depois de aberto você pode beber ele por 30 dias, tá? Ele vai estar conservadinho, gostosinho, zero água. Oi? Isso, depois de aberto, deixa na geladeira mesmo, tá? Beleza? Quais são as luzes que tem? É só sinal? Aqui é só sinal, isso. Tá? Esse aqui é só sinal. Beleza? Aí o que a gente tem aqui, tem esse uma ensinar e tem o chamado mexendo nome, tá? Que é o vinho branco seco com sempre de álcool. A mesma proposta, tem um vinho branco bem levezinho mesmo, mais pro dia a dia, tá? Vou comentar agora. Ó, pessoal, essa bag box são 5 litros, tá? São 5 litros a bag box. E ela corresponde a quase aí 7 garrafas de vinho. Então vamos aí pelo que o consumidor interessa, né? Que é a carteira, não é mesmo? Então, como eu comentei, a bag box corresponde a quase 7 garrafas de vinho. Se você comprar uma garrafa de vinho, o benefício aí, às vezes ela não sai por menos de R$30. Então, se você multiplicar aí por 7, então sai bem mais em conta, porque a bag box custa R$114.
Vocês vão ver uma sabragem. Retira a gaiola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda a garrafa, pessoal, tem a linha da emenda da garrafa, tá? Então a gente procura essa linha, a gente vai deslizar o sabre sobre essa linha e dar um leve toque aqui no gargalo. Lembrar que é toque, tá? Não é força, tá? Ó, 1, 2, 3 e... A pressão dentro da garrafa, juntamente ao toque aqui com o sabre, expulsa qualquer restício de vidro que estiver aqui, tá? Mas todo mundo tem que ser precavido, né? Então a gente serve assim, ó, não encosta na borda da taça, a gente serve assim, numa altura assim, tá? Beleza? Só pra mostrar que ninguém morre depois que bebe o espumante, depois de safrar, eu serei a primeira, tá certo? Saúde, né? Saúde! Então, se acirrar por nome, com graduação homofóbica de 14 meses, passa um ano amadurecendo em barriga de trabalho francesa. Tá? Então, no momento, a gente só tem essas duas opções: o reserva acirrar e o single acirrar. Fica devendo testar. Eu fiz a propaganda para deixar vocês à vontade. Brincadeira, tá? A falta desse vinho já acabou. Vai chegar, a gente vai engarrafar. Tá certo? Beleza? Então, pessoal, ó, pode dar um brinde, a muita saúde e paz a nós todos, né? Da videira em técnica espaldeira, essa técnica utilizada para a produção de vinhos e uvas viníferas, tá? E aqui, essas uvas, elas tidas como uvas mais doces, por conta da incidência maior de sol, Pode tirar, não? maior prix, tá? Pode tirar? Beleza. Sim, pode. Sim, moça, pode falar agora. Pode tirar um cachimbo desse? Olha. Cacho não, eles pedem para não tirar. O cacho por conta de danificar a videira quando deixa, sabe? Aqui tem mais sequinhas, que Esse daqui já é passas, né? Ah, é? Elas já estão passadas. Tá vendo? Esse seca aqui são... Acho que pode, não pode pegar? Eles pedem para que não arranque o carro. Mas não tem agrotóxico? A gente pode comer direto assim? Pode comer. Aqui não tá com agrotóxico. Quando eles colocam, então eles deixam em descanso a planta e quando já tá nessa fase não recebe não. Qual é essa, Cleiton? Mas é muito bom esse negócio. Bem docinha, né? Maior prix. Nossa senhora, é perfeito. Vamos ficando por aqui. Eu acho que é suficiente, já deu para entender como é essa forma de plantar, essa técnica. A uva aqui fica mais doce, porque recebe mais raio solar, certo? Aprendi a técnica. Isso só existe aqui no Vale do São Francisco. E viva o Vale do São Francisco!